Olá, muito bem-vindos ao Quero Mais Saúde. Viver é bom, viver com saúde é ainda melhor. Hoje eu estou aqui com meu amigo e mestre, Sérgio Rage, que sabe tudo de como ser um arqueiro da excelência. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse livrinho aqui, bonitinho, Arqueiros da Excelência. Ele explica aqui para a gente a filosofia e a arte de acertar seus alvos. Vamos ver se você em casa consegue aqui, lição a lição, botar a sua filosofia de vida em dia e conseguir viver uma vida muito mais saudável, muito mais feliz e gratificante para você. Muito obrigada, Sérgio, por estar aqui no programa mais uma vez. Todo ano você vem, né? A Rebeca acha que você vem toda hora. Mas é que o seu nome é um nome bastante forte. Sérgio Rage, ela diz, adivinha quem vai hoje? Sérgio Rage. Já tem mais de um ano que eu não venho. Já mais de um ano. Então vamos lá, o que surgiu essa ideia de você fazer esse livro do Arqueiros da Excelência? Antes de mais nada, eu queria agradecer mais essa participação nossa aqui e falar com os espectadores que é uma satisfação muito grande estar mais uma vez com todos aqui. Obrigada. Como é que surgiu isso? Como é que você elaborou essa ideia do Arqueiros, diante da sua experiência inteira? O livro Arqueiros da Excelência, ele foi inspirado na busca de se conseguir auxiliar as pessoas no sentido de trilhar a sua estrada de vida da maneira mais competente possível. E é um livro focado, então, na qualidade humana e, sobretudo, na questão do autoconhecimento. A gente não pode conseguir ou desejar ter uma qualidade nas ações da vida se a gente não trabalhar com muita intensidade, com muita dedicação essa questão do autoconhecimento, em primeiro lugar. E como é que se chega ao autoconhecimento? O autoconhecimento é uma busca permanente, né, do ser humano. O autoconhecimento é, vamos dizer assim, a forma mais adequada para a gente poder exercer as virtudes que nos cabem na nossa vida e melhorar cada dia mais, aprendendo com os nossos resultados. E no que diz respeito a essa questão do aprender com resultados, o arco e flecha, que é uma prática milenar, tem mais de 10 mil anos, que o homem, na sua inventividade, conseguiu esse instrumento que serviu como um meio de preservação da espécie humana, né? Então, ele faz parte do nosso DNA, né? O arco e flecha é a história do ser humano, é parte da nossa busca de competitividade, da nossa busca de perfeição nas ações e de qualidade nas ações. Porque o arco e flecha trata, sobretudo, de atingir o alvo com a maior precisão possível, né? Então, nós fomos buscar na filosofia do arco e flecha, ao longo da história, em todas as suas etapas, em todas as suas fases, desde o homem mais bruto até os dias de hoje, em que nós usamos o arco e flecha no desenvolvimento de competências nas empresas. Nós temos uma tese pedagógica registrada, que é o método Archery, que nós usamos para desenvolver projetos de desenvolvimento humano nas organizações. Então, vamos dizer assim, é o refinamento da prática que migrou desde os momentos mais primitivos da humanidade, passou pela história da arte zen, entrou no esporte, hoje o esporte olímpico já há algum tempo, que nós temos, aliás, belos representantes. O meu parceiro no método Archery é o Renato Emílio, hoje é o nome mais importante do esporte no Brasil e tem uma projeção internacional. Ele já foi a 4 Olimpíadas. O filho dele hoje é o seguidor mais próximo dele, que é hoje um dos principais atletas da nossa seleção olímpica brasileira de tiro com arco. Então nós nos juntamos, e eu com a minha visão pedagógica, com a minha visão organizacional, né, pelo fato de trabalhar na consultoria em organizações, e o Renato com a expertise da prática do arco e flecha, sobretudo na precisão que o esporte olímpico exige, nos juntamos e viemos trabalhando com essa metodologia já há 20 anos no mercado, com um sucesso, graças a Deus, cada vez maior. Em que lugares que você já trabalhou essa técnica? Nós já trabalhamos a técnica no Grupo Amil, por exemplo, trabalhamos de uma forma muito interessante, com resultados extraordinários na Unimed Rio, um trabalho de desenvolvimento de lideranças, desenvolvimento das áreas comerciais, né? Pegamos os principais executivos e também os principais vendedores
do mercado na área de saúde da Unimed, e desenvolvemos um projeto chamado Arqueiros Unimed, que é para trabalhar exatamente competências ligadas ao nível mais alto possível dos resultados em vendas e também a questão da liderança da área comercial. É um projeto que nós temos tido um sucesso muito interessante. Trabalhamos também com Petrobras, trabalhamos com o Grupo Shell, trabalhamos com Nestlé, enfim, são 20 anos nessa estrada usando a metodologia. Como é que você começou aqui? O primeiro capítulo trata de quê? Aqui no Arqueiros da Excelência. O primeiro capítulo é um capítulo que resgata um pouco da história do arco e flecha. Eu costumo dizer que é criar a ambientação psicológica para que nós possamos nos perceber como arqueiros, na nossa mais íntima essência. Então, esse resgate vai trazendo à nossa consciência a certeza de que as qualidades de um arqueiro permanecem em nós. É uma herança de nós mesmos ao longo das eras. Quando você fala de arqueiro, a primeira coisa que eu penso é que eu sou péssima de alvo. E que eu não tenho habilidade nenhuma para ser uma arqueira. Essa é a primeira sensação. Esse é um dos mitos que nós já procuramos desmobilizar nos nossos treinamentos. E é muito interessante porque pessoas que se percebem como alguém incapaz de usar o equipamento e de acertar alvos, acabam se tornando grandes arqueiras durante o processo. Porque, na realidade, é uma percepção distorcida de si mesmo, né? Ou por uma questão de inabilidade corporal que algum dia se evidenciou até em algum outro tipo de atividade ou de esporte, e ela generalizou, ou por uma questão de ter dificuldade na sua concentração, no focar alguns objetivos. E o arco e flecha é um instrumento extraordinário para disciplinar a atenção, para disciplinar o foco, para disciplinar o movimento da energia, do pensamento e da emoção em prol de um objetivo determinado. E hoje a gente percebe que as pessoas estão extremamente ocupadas e cheias de coisa para fazer, mas sem satisfação nenhuma delas que elas fazem. A impressão que dá que elas, se pudessem, escolheriam uma coisa só a fazer. Isso é realmente essa falta da percepção do foco, de que é melhor você fazer duas coisas e fazer elas bem? Na verdade, o que eu observo hoje em dia, não só observo, mas as estatísticas mostram, né, é que nós vivemos um momento de transformações sociais, globais, intensas, tanto dentro das organizações, como fora delas, na própria sociedade, nos nossos lares, né, por força, vamos dizer assim, de uma aceleração da dinâmica do mundo que nós estamos vivendo. É a tecnologia que muda a cada minuto, né, são as possibilidades que nós temos hoje na comunicação, né? Hoje você globalizou toda a comunicação, então as alternativas e as possibilidades que existem para escolher o que você quer são extraordinariamente superiores do que em qualquer outra época da nossa humanidade. Então, essa pluralidade de possibilidades, essa multidisciplinaridade de opções, até para que você escolha a sua profissão, escolha a sua atividade na vida, ela tem um descompasso com a nossa capacidade psicológica para nos adaptarmos a essa nova dinâmica de mundo. Então, isso é das grandes alavancas do estresse, que hoje nós podemos dizer que é uma epidemia mundial, né? 70% das pessoas são identificadas como em níveis de estresse significativo. Estou falando de humanidade, não estou falando só de Brasil. O Brasil é um dos países que está liderando nessa estatística. O Brasil só fica atrás do Japão. Né? E é uma coisa até interessante, porque o japonês sempre foi visto como alguém tranquilo, zen, mas a dinâmica de mundo hoje, inclusive no Japão, é de tal forma acelerada que o Japão hoje é considerado, é visto e é medido, né, estatisticamente como o país onde o estresse é mais avassalador. O Brasil está em segundo lugar nesse processo. Quer dizer, porque essa corrida para ter o sucesso, para se desenvolver, para alcançar o que todo mundo está alcançando,
também gera um estresse muito grande. A corrida e esse despreparo. O estresse, nós podemos simplificar o estresse, né? A definição de estresse. Estresse igual é despreparo, em linhas gerais. Seja ele físico, seja ele psicológico, né? Seja ele intelectual, você estressa porque você detecta algum risco, alguma ameaça, seja ela física, seja ela emocional, seja ela intelectual. Não, e qualquer ameaça que tire você da sua zona de conforto. Que tire você da sua zona de conforto, que imprima em você ou medo ou um certo grau de violência. Porque é uma reação instintiva que nós trazemos da nossa reação animal, né? O animal, diante de um fato estressante, ou ele ataca ou ele foge. E esse processo de atacar ou fugir, ele necessita de uma fisiologia no nosso organismo, que imprime elementos químicos na nossa corrente sanguínea. Adrenalina, né? Adrenalinas, né? E que imprime essa química do estresse que a gente chama, e que na época mais primitiva, a gente queimava, porque é uma disponibilização de um recurso extra, que injeta mais sangue nos músculos, que leva você para um nível de metabolismo especial, para que você tenha energia para fugir ou para lutar. Entendi. Então é interessante a gente colocar isso, porque isso vai trazer também o entendimento do porquê que se vive tão estressado hoje em dia, e porque o estresse de hoje faz tanto mal, que na época primitiva talvez não fizesse tanto. Porque no momento em que você tem uma reação fisiológica, que coloca o teu organismo num estado de alerta para fugir ou lutar, e existem elementos circulantes no teu organismo que, se não são levados ao nível celular para que se transforme em energia e te devolva em movimento de fugir ou lutar, né? Você fica com esses elementos na circulação, e isso gera exatamente o que a gente chama do estresse negativo, que vai te fazer mal, que vai te levar a Porque o estresse positivo, ele vai te defender. Ele vai te defender, mas se você não usar fisicamente aquelas condições, porque na época animal, o animal foge ou luta. Hoje em dia você entra num conflito interpessoal no seu ambiente profissional, você não sai correndo do seu chefe, nem pula no pescoço dele para agredi-lo fisicamente, muito embora às vezes isso até aconteça, e muitas vezes a gente tem a vontade de fazer, né? Mas o homem hoje domina esse impulso, né? O homem mais racional domina o impulso. No que ele domina o impulso, ele introniza essa química e não usa na célula para gerar energia para lutar ou fugir. Entendi. Por isso que ele introjeta coisa negativa dentro dele. Exatamente. Então, assim, esse vulcão ele implode. É jogado para dentro dele, implodido dele. O mecanismo mais efetivo para você queimar isso de fato e tirar isso da corrente sanguínea é através do exercício aeróbico. Que pode ser uma caminhada, que pode ser uma atividade na água, uma natação, uma bicicleta. Porque aí aquela química do estresse, ela vai ser utilizada na célula para produzir energia para a ação física que você está tendo demanda naquele momento. Entendi. Ele te ajuda a realizar o que você precisa realmente realizar. Te ajuda a realizar o que você precisa realizar. E a grande vantagem, eu já estou migrando aí para a questão do exercício aeróbico, da prática do exercício aeróbico, é que além dele gerar a energia que você precisa para aquele momento da ação, ele vai te dando um quantum de energia a mais que você pode usar para o que você quiser. É o grande barato do exercício aeróbico. Ele vai aumentando o seu padrão de energia. Por isso as pessoas, quando fazem o exercício aeróbico, dentro dos padrões corretos, que existe um padrão correto para fazer, ela vai aumentando o seu grau de resistência orgânica geral. Resistência para pensar, resistência para lidar com as dificuldades da vida. E isso quer dizer o quê? Eu me sinto mais preparado para os desafios da vida. Entendi. Emocionalmente, fisicamente, né? Intelectualmente, porque eu tenho uma quantidade de energia que me é disponibilizada a mais do que simplesmente aquela que eu usei
para a atividade física. Entendi. A gente vai para um breve intervalo, mas a gente volta já já com o nosso Quero Mais Saúde, conversando aqui com o nosso querido Sérgio Raj. Até já.